Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa no ar, juntinho de você, como faz diariamente, de segunda a sexta-feira e o ano todo. Estamos já, aliás, entramos no 4º ano de convivência com vocês. Tentamos trazer até aqui, levar até vocês a boa informação, o bom humor e outras coisas que vocês sabem que tem ao longo do programa, que é um programa onde a gente interage e faça com que o telespectador se identifique conosco. Nós procuramos sempre dar algumas manchetes, alguns assuntos, mas isso não quer dizer que você não possa mandar através do e-mail ou através do WhatsApp ou até mesmo pela página, nossa página no Facebook, algumas sugestões de assuntos que você quer tratados aqui, certo? Vamos começar então com o Gustavo Vitorino para saber o que ele nos reservou para hoje. Nunca se comprou e se vendeu tantas ações de empresas brasileiras quanto agora. 93.200 pontos atingiu hoje o índice Bovespa. Vamos ouvir a Roberta. Queda no número de famílias endividadas pelo 2º mês consecutivo. Uma ótima notícia. Mas eu gostaria de saber o que elas fizeram, porque eu continuo endividada, continuo endividadíssima. Vamos então lá, Ana. Na sua primeira manifestação pública, Trump avisa: os Estados Unidos vai parar se o muro não levantar. Muito bem. Doutor Ruschel, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O senhor está bem? Bem. Passou a sua febre, a sua gripe ontem? Graças a Deus. Ainda a voz está um pouco prejudicada. Com saudade de vocês, exatamente. Nós também. Toffoli nega a votação em aberto na Câmara para lamentar. Para a presidência, né? Para a presidência. Para a gente lamentar. Chicão Tofani. Flamengo, orgulho do Brasil, coloca o futebol brasileiro num patamar lá em cima. Georgian Arrascaeta, um uruguaio, vale R$1,5 milhão por mês. Muito bem. E aí, Mário Barcelos, que tal o salário dele? Mas vamos à tua manchete. Bom, redução na frota de veículos novos no Rio Grande do Sul. Isso é ruim. É muito ruim, até porque falamos que era bom, né? Vamos ter que rever os nossos conceitos. Carla. Motorista de Caxias do Sul é preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de dirigir perigosamente na BR-116 por 63 quilômetros. Isso que a polícia estava atrás dele. Vamos começar por aí. Eu acho que vamos começar por aí, já que a Carla está com a palavra. Pois, na tarde de terça-feira, a partir do meio-dia, a Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, começou a haver movimentação dos carros e esses carros começaram a avisar a Polícia Rodoviária Federal de que um motorista estava trafegando de forma perigosa. E a polícia, então, se dirigiu até ele e fazia sinal para ele parar e tudo mais. Ele dirigia um caminhão cheio de batatas, carregado, saía do Rio Grande do Sul e estava em Curitiba e ia até São Paulo. E a polícia, então, fazia sinal e ele fechava. A gente tem o vídeo para mostrar para vocês. Ele realmente fechava a direção muito perigosa. Ele fechava a polícia. Essa imagem aí, ele está fechando os carros tinham que sair da pista porque ele realmente estava descontrolado. E não é baixa velocidade, hein? Não, e depois de 15 quilômetros, a polícia teve que atirar nos pneus e ela acertou 5 pneus e mesmo assim ele dirigiu até 63 quilômetros. Ele está na outra pista. Ele está fechando a polícia. Ele está fechando a polícia dá a dica para ele, né? Sim, tenta ultrapassar para um lado, manda encostar, ele fecha a polícia e da mesma forma para o outro lado. Realmente um descontrole absoluto, um perigo durante 63 quilômetros, até que a polícia consegue fechar, porque pede ajuda de outras viaturas. Olha lá o que ele faz, ó. Ele fecha em absoluta polícia. Parece filme, gente. Parece filme. Aconteceu nessa terça-feira na BR-116. Exatamente. Efeito de cocaína. E ele realmente tinha no carro uma pequena quantidade, que ainda dizem se parece com cocaína, porque tem que fazer exame e tudo mais. Mas a Polícia Rodoviária Federal afirma que realmente, até porque ele disse que estava sob o efeito de cocaína e ele se sentiu perseguido por algum ladrão, ele entrou num delírio paranoide. Claro. E aí achou que era ladrão perseguindo. Bom, foi realmente, precisaram de 5, 6 homens da polícia para conseguir realmente detê-lo.
Porque realmente ele estava atrás dele no transtornado. caminhão. Exatamente, eles fecharam ali a pista e ele tentou E ele já ainda estava fugir. com alguns pneus, né? Exatamente, 5 a menos, Magda. Conseguiu andar cerca de 50 quilômetros com 5 pneus dos a menos. males no menor. Pelo menos ele não matou ninguém, não bateu em ninguém, a própria Mas teve polícia. muito perto, né? Muito perto, exatamente. E a felicidade Gustavo. de que era uma pista com 2 mãos. É. Se fosse pista onde a gente vai e vem, ele exatamente. teria pego de frente alguém. Inevitavelmente teria provocado Seria uma tragédia. Que Essa horror. é a nossa realidade. Isso é um horror. Olha, falando em nossa realidade, o Ernie Klassmann diz o seguinte: Cara Magda e bancada, ontem assistindo o debate sobre questões do Onix, percebi que a grande mídia nacional ainda não percebeu que após a eleição, o povo demonstrou que agora ela não é fonte de informação segura, pois teve 10 anos ou mais para pegar estes dados do COAF sobre eles, Onix, e não o fez. Agora que com isso, logo após a posse, começam com isso. E as divulgações dos processos do outro lado, que se perdeu, onde é que estão? Então, peço que a nossa imprensa local não seja corporativista e seja forte e faça jornalismo de verdade, que o senhor Vitorino o faz. Olha! Mas para que o senhor foi dizer isso, seu Ernie? Eu ainda fui ler, porque eu não tinha lido antes. Isso Não, vai ficar grande. Mas eu acho, Magda, assim, ó... afastando um pouco o aspecto pessoal, de forma genérica, eu acho que esse componente que nós estamos vivendo hoje é um componente muito complicado, porque não sei se vocês viram, alguém recortou um comentário meu aqui depois da eleição do Bolsonaro, que já chegou a mais de 7 milhões de visualizações. E ali eu disse que um dos grandes derrotados nessa eleição não foram só os partidos de esquerda ou a esquerda brasileira, mas principalmente a imprensa. A grande mídia perdeu muito da credibilidade. Os 2 dos maiores grupos de comunicação do país foram humilhados pela população. Não foi nem pelo Bolsonaro, pela população, que avalizou o descrédito. E aí se descobriu, por exemplo, que muitos profissionais da Globo recebiam para proferir palestras, gente que recebia 200, 300 mil reais para proferir palestras, tudo via dinheirinho que vinha do governo federal para aquele apoiozinho, para que ninguém visse nada. Sim. Então, assim, a vitória do Bolsonaro foi a vitória também da verdade. Assim que ele vai ter erros, que vão achar uma coisinha que outra ali, claro que vão achar. Eu não sou iludido que não vai ter alguma coisa. Mas a imprensa brasileira foi a grande derrotada nessa eleição. Porque senão todos, grande parte da imprensa, assumiu essa posição de perseguição, de homofóbico, de ditador, de nazista, de... Pô, o Julinho Ribeiro escreveu, pô, é o primeiro presidente nazista em que o primeiro convidado é o primeiro-ministro de Israel. Sabe, um negócio assim, é o presidente machista que tem mais mulheres em cargos de primeiro e segundo escalão. Sabe? É o presidente racista que elegeu mais negros. Elegeu o deputado mais votado do Brasil. Negro. Do seu partido, quer dizer, sabe? Então, esses dogmas, essas bobagens que ditas repetidamente, que se atribuem, né, Marne, ao nazismo, do tipo... E é casado com a filha de um negro. E casado com a filha de um negro, sabe? Então, assim, esses dogmas que se repetem constantemente na imprensa e que tem aquele critério que alguns atribuem ao nazismo, mas a frase não é essa, né? O Marne depois pode confirmar, essa coisa de que uma mentira dita muitas vezes vira verdade. Não é bem isso, mas... a tentativa é de se criar esse dogma. Está se dizendo tanta coisa, está se extraindo fatos de lugares que, inevitavelmente, provocam dúvidas sobre algo que não existe. Quer ver uma coisa? Eu fiz uma brincadeira aqui. Sim. O russo e o americano vão participar de uma corrida. O russo chega em primeiro, o americano em segundo. No outro dia, os jornais russos dizem grande vitória de russo humilhando o americano que fica em último lugar. E aí os jornais americanos dizem que em grande competição internacional, americano chega em segundo e honra o país. Os dois disseram a verdade, mas verdade do seu jeito, nenhum dos dois mentir. É isso que a imprensa brasileira vem fazendo desde que o Bolsonaro começou a aparecer. E depois de eleito, hoje completam 9 dias de mandato, é o que a gente está vendo. Fala, Ana.
E só para complementar o que o Vitorino fala, não concordando de fato com todas as informações que ele passou aqui, as suas opiniões, mas de fato o Bolsonaro surpreende muito que a sua primeira manifestação como presidente eleito do país foi através do Facebook, uma plataforma que é visto como redes sociais, que até é tida como a plataforma do fake news, porque se coloca tudo de todos os links, as pessoas não conseguem diferenciar o certo do errado. Alguns dizem que ele se aproveitou justamente dessa ideia, mas ele mantém, diferente do Donald Trump, que usou as redes sociais para se manifestar em alguns momentos. O Bolsonaro foi até o fim, dando a sua primeira coletiva, e eu me lembro que os grandes meios de comunicação, quando foram, vamos às primeiras palavras, geralmente o presidente se coloca num lugar já estabelecido, fala com a população, com a imprensa, mas o Bolsonaro faz uma live, uma transmissão ao vivo, na sua casa. A transmissão cai em diversos momentos. Eu vi que certos apresentadores até se tornaram um pouco agressivos, dizer, essa então é a primeira manifestação do presidente, né? Vamos voltar, estamos com problemas técnicos, porque isso sai da habilidade do profissional de deixar tudo sob controle. Então a imprensa perde o controle sobre aquilo que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer. Dona Magda, essa discussão pessoal do Bolsonaro eu não vou entrar porque não é minha, mas a discussão dos jornalistas eu quero entrar, porque eu estou completando, para mim, o regozijo, quase 10 meses de programa, Dona Magda. Que dia tu completa? Dia 4. Mas, e tu sabe que dia 4 é o dia de aniversário do programa, dia 4 Para nossa tristeza. E para minha tristeza, entrei aqui no dia do aniversário internacional, nunca mais poderei esquecer a data. Será uma data que não terei como esquecer, não vamos esquecer. Mas eu quero analisar a participação da imprensa, porque nessa eu discordo um pouquinho, ou discordo bastante, né? Porque o que é o jornalismo? O jornalismo é a notícia, né? Nós temos hoje, para nosso regozijo, Dona Magda, um ex-presidente preso, 3 ex-governadores, ex-ministro, ex-chefe da Câmara. Temos, só no Rio de Janeiro, pegaram 10 deputados estaduais que estão presos pela Lava Jato. Nós temos mais de 200 processos da Lava Jato. Nós recuperamos dezenas e dezenas de bilhões, não estou falando de milhões, através de processo investigativo. Então, investigar tem sido uma norma do nosso país aqui. Nós temos investigado. E eu me surpreendo que contra isso nós vamos nos resignar. Eu não sei por que pararíamos de investigar a tudo e a todos, como estamos fazendo. E inquéritos, quantos inquéritos aqui, ficou a mim responsável dizer isso, quantos inquéritos eu trouxe aqui e depois, olha, não virou processo, foi arquivado, ou inquérito que foi aberto. Mas investigar é da arte do jornalismo. Nós tivemos, evidentemente, muitos anos um regime de esquerda que governou o país e entrou outro regime. Era evidente, era lógico que as pessoas vão procurar o fato jornalístico. Então me surpreende com a ingenuidade de achar, estão investigando, estão procurando. Isso para mim é jornalismo. Jornalismo investigativo para mim existe desde que eu nasci. Sem dúvida alguma. Existem jornalistas que se especializaram em ser jornalistas investigativos, que é o que dá notícia. Porque se eu vou falar agora de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, ninguém vai ficar me ouvindo, vai trocar de canal. A pessoa quer saber do fato que ocorreu agora, o fato que ocorreu recentemente. Pois é, e falando nisso, então, o Roxo, sem a gente combinar, tu está me deixando um gancho para falar sobre um episódio que aconteceu no meio da tarde para o final da tarde, aqui bem perto de nós, na nossa própria rua Orfanotrófio. Segundo algumas informações preliminares, hoje houve um confronto entre uma facção descobriu que a outra estava armada para executá-los, certo? Aí a facção, os homens estavam aguardando e nesse meio tempo chegou a polícia. Quando a polícia chegou aí, eles tirotearam. Polícia com os bandidos. E daí restaram 2 homens mortos. Nós temos as imagens, vocês vão ver agora logo em seguida. E eles foram literalmente executados aqui na rua Orfanotrófio. A população se revoltou, iniciou um protesto e começou isso jogando fogo, fazendo fogo na própria rua e dessa forma evitando a passagem de veículos e ônibus. Logo em seguida, obviamente, a polícia chegou, vocês estão vendo, apagou fogo, desobstruiu a avenida, enfim. Os moradores reivindicam que os homens que foram executados
primeiro na frente das crianças, e estavam com cartazes, com dizeres, executaram um inocente. Isso me parece rapidamente uma coisa meio armada, né? Mas a informação oficial, ainda após tudo isso, é que a polícia continuou por um longo tempo ali e a briga, na verdade, era entre duas facções, tá? Uma represália da outra facção rival. Os criminosos ficaram armados, esperando o ataque. Quando viram, a guarnição da polícia chegou, deve ter sido chamada ou alguém sabia, e aí deu toda essa confusão. E resultaram, no final de tudo, 2 homens mortos. E a gente que tem que passar, que tem que entrar, a escola na esquina, mais a população que não tem nada a ver contigo, no meio de um tiroteio. No meio do tiroteio às 6 horas, ou sei lá, final de tarde, 5 horas, enfim, final de tarde. E ainda sobre essa questão, levanta bastante aquele assunto que nós conversamos, né? E as coisas continuaram tá armado ainda. É do bem ou do mal? Como é que a polícia vai saber quem tá certo, como é que a polícia vai saber? Como é que a polícia... Talvez até tenha sido avisada que estava havendo uma briga entre duas facções, né? Mas aí entraram e foram recebidos com tiros. Essa coisa vai render muito. E a população... É o seguinte, a regra é bem clara. Atirou na polícia, amigo, levou bala. Porque cidadão de bem não atira na polícia. Claro, sem dúvida. A polícia chega, que bom. A arma pra polícia a polícia chegou, que bom. Nem aliás, cidadão de bem, no meio de um tiroteio, não sai com o revólver na mão, né? Exato. E fica em casa. Não sai pra rua pra protestar. Então, não estou fazendo pré-julgamento aqui, mas algumas coisas são evidentes. Se alguém sai com arma na mão e atira na polícia, amigo... Porque foi exatamente isso que aconteceu. A legislação vigente não permite que alguém esteja armado na rua. Na rua. Já começa por aí. Já começa por aí. Então, quem está armado ali está ilegalmente. Esse, a princípio, teria que ser preso, mas no momento que ele está em operação de combate, levar um tirão é consequência natural, sem dúvida. Claro. Agora, ainda sobre violência em Triunfo, mãe e 3 filhos foram esfaqueados e morreram. E o autor de tudo isso é um vizinho que teve uma discussão, parece que já tinha discussão, assim, né, diariamente, por causa de som e etc. E daqui a pouco ele entrou na residência dessa mulher e acabou que matou ela e 3 dos filhos. 2 mulheres e um homem, todos maiores de idade e tudo mais. Mas olha que ponto chegamos, a vida já não está valendo absolutamente nada para determinadas pessoas. Quer dizer, teve uma briga entre vizinhos e foi o que... Pelo menos é por enquanto, né? Porque, claro, a polícia vai investigar se tem algum motivo, mas foi o motivo mais fútil do mundo para se entrar com um facão e matar uma família toda. E ainda não sei se achar. É num lugar assim, no interior, assim, mais no interior, mas gente. Não, assustador. Essa coisa de filme assustador. E tem umas crianças pequenas, né? Conseguiram fugir e foram para casa da vizinha, que é essa vizinha que presenciou tudo. Conseguiram fugir. E prenderam o sujeito? Não, até a hora que a gente soube a informação. Pode ser que daqui a pouco a gente venha saber mais alguma coisa. Tomara que ele vá de facão para cima da polícia. Pois é. Aí a polícia dá um destino legal para eles. Aliás, está na hora da polícia começar a dar esse destino para essas pessoas que vão para cima da polícia, coisa e tal, né? Por isso que cada vez até sobre a questão do porte de arma, eu sei que é um assunto muito polêmico, mas só que por pessoas assim a gente tem que questionar. Porque hoje no trânsito as pessoas se xingam, as pessoas se fecham, as pessoas batem os carros. Uma discussão às vezes de eu vi no mercado, de passar na frente sem querer, a pessoa não dá a oportunidade, ou estar numa fila preferencial, as pessoas se acham no direito de agredir as outras, de falar com as outras, de gritar umas com as outras. Então eu falo, se for liberado, tem que ser muito rigoroso esse processo, porque se a pessoa sai de casa com uma faca, porque o som estava alto, o que a gente vai dizer em outra situação? É verdade. Eu também, agora escutando a Ana, eu também tenho essa preocupação, Ana. E é claro, quando a gente diz que porte é diferente de posse, né? Porque o porte, tu pode ter a arma dentro da tua casa. A posse, tu pode andar. Não, ao contrário? Aí eu sempre erro, então eu tá. Também, a posse é quando tu tem em casa e o porte, exatamente. Portar. Não pode portar. Mas quem garante que quem tem a posse da arma dentro de casa não vai sair, não vai portar? E realmente claro que isso vai acontecer. O trânsito é uma questão que cada vez mais a gente fica preocupado, porque as pessoas estão loucas e loucas ainda mais no trânsito. E isso está para ser
tratado agora na próxima semana, né? Exatamente. Na próxima semana já mas vai isso ser é promessa tratado. de campanha, já vou antecipar, não adianta tumultuarem, o PT e o PSOL vão entrar com uma ação para tentar impedir, mas isso é uma decisão administrativa, isso é uma decisão de gestão, é promessa de campanha, o Bolsonaro Vai acontecer. Mas as regras, já vou deixando claro, não vão ser simples, não. Ah, não, ninguém vai ter que imagina ter que vai ser curso simples. de tiro autorizado pelo governo, você tem que ser aprovado, o exame psicotécnico vai ser rigorosíssimo, você não pode ter um cheque devolvido na tua vida, eles vão dar uma geral, todas as negativas, ações, inquéritos policiais, tem que ser limpinho, então assim... não vai ser simples, não é a pessoa achar que vai chegar ali na esquina, no boteco da esquina para comprar uma arma e vai para casa. Não, não. Dona Magda, eu morro de medo dessas discussões, porque essas discussões se tornam emocionais. Sem dúvida, isso é muito perigoso. Tu traz uma particularização, por exemplo, tu está discutindo esse assunto e a assim, a pessoa estava ali e chegou e estuprou a filha, se ele tivesse armado, ele teria salvado. É uma verdade, Mas esta função, a gente nunca pode esquecer que ela precede um erro, que é o Estado não estar te dando segurança, né? Nós estar te dando segurança. Mas o Estado não pode colocar um policial lá de cada pessoa. Não. O Estado dar segurança para a população, Gustavo. Segurança como um todo. Sim, mas o que o senhor está citando é o caso de um policial do lado de cada cidadão. Como é que vai botar um policial dentro de casa? Gustavo, estou falando mais adiante ainda. Tu continua com a discussão pequena. Eu estou fazendo política de segurança pública. Política de segurança pública é trancar o armamento que entra pelas fronteiras. O senhor vai se candidatar a vereador. Eu estou desconfiado que o senhor vai se candidatar a vereador. Com teu voto. Não disfarça. Deixa ele concluir o raciocínio dele. Eu falo de política. Por isso que eu não queria entrar na discussão, pessoal, porque ela se torna emocional, porque é verdade. Porque quando a gente debate esse assunto, e não é só aqui, é nos bancos escolares, é em qualquer esquina. E se fosse uma filha tua tivesse destroçado? Eu queria estar com 50 armas e um bubá. Mas é o caso daquele homem que depois de ter a família, não sei o que, foi lá na ambulância e matou os dois marginais. O que eu digo assim, ao mesmo tempo eu não gostaria de ter a minha filha morta por uma bala perdida por algum que foi numa festa bêbado, tomou um trago, ele só podia usar em casa, mas ele saiu, ele levou a arma porque ele quer segurança, porque o Estado não deu. Tudo começa pelo Estado não dar segurança. E aí nós vamos tentar consertar de trás para diante. Nós vamos tentar que cada um de nós que somos inabilitados, que não temos temperamento, que não temos treinamento, nós vamos salvar vidas. Ou melhor, nós achamos que vamos salvar vidas. E quando caímos em risco, todas essas pessoas em supermercado, em briga de trânsito. Então eu lamento que nós não consigamos ter, essa é a palavra, uma política de enfrentamento com a bandidagem. É nisso que eu acredito. Porque senão, dona Magda, países mais civilizados, todo mundo teria porte de armas, assim como nós vamos ter, né? E aí o que a gente vê é uma restrição enorme nos países. Quanto mais civilizado, menos arma tem. Porque não precisa, né? Porque é civilizado. O nosso já precisa. Mário Barcelos. No país da iliteracia... Do quê? Iliteracia dos analfabetos. Eu tive um sonho. Tive um sonho maravilhoso. Tive um sonho maravilhoso essa noite. I have a dream. Me lembrei muito do Martin Luther King. Eu sonhei que eu tinha visto uma campanha no rádio, na televisão, nas redes sociais, que dizia o seguinte: brasileiro, seja professor. Uma campanha realizada pelo governo federal, pelo Bolsonaro, pela equipe do Bolsonaro, que visasse os professores, que motivassem os jovens a entrar nessa senda maravilhosa que é lecionada, as aulas, letras, pedagogia, sei lá, tudo isso aí, está tudo incluso nisso aí, que desse uma motivação para que os jovens, porque os jovens estão fugindo dessa coisa, eu não quero ser professor, ganha muito pouco, o professor não é prestigiado e tal, etc, etc. Então, hoje eu falei exatamente a mesma coisa na Rádio Pampa, estou repetindo o que eu falei na Rádio Pampa. Foi um sonho que eu tive essa noite, uma coisa impressionante. Eu disse, mas olha que campanha bonita. E uma campanha muito bem feita, uma grande agência de propaganda, compôs, fez tudo aquilo, tá, uma arte perfeita e tal. E era uma coisa colorida. Os jovens diziam, eu quero ser professor. Qual é a sua matéria? O que você gosta? Qual é a sua cadeira? Sei lá, né? Todos esses aspectos. Porque no momento em que esse país tiver esse tipo de pensamento, onde as pessoas quiserem aprender, as pessoas se autoproporcionarem o prazer da leitura, o prazer do conhecimento, o prazer deste curso, daquele curso, outro curso. Eu estava assistindo uma palestra do Mário Vargas Llosa,
o grande Nobel de Literatura do peruano. Ele esteve aqui em Porto Alegre, deu uma palestra fantástica, palestra fantástica, meio parecida com a do Lula, né? Ele trouxe tudo preparadinho. Sim, inclusive parece que ganhou a mesma coisa que o Lula, porque o Lula definiu a faixa. A postura do homem, ele estava falando dos incultos e dos cultos, falando de Joyce, do grande irlandês, o James Joyce, falando do Hemingway, da diferença do verso, do linguajar desses grandes escritores. Então tem que motivar as pessoas, o jovem a ser professor, sabe? Eu me lembro quando eu era garoto, e faz tempo isso, quando passava o professor, aquele ali é professor na escola, aquele ali era... A minha madrinha de batismo era professora. Fala com fulano que ele é professora. Era orgulho. Fala com a Cicrano, que é professor de Direito, o doutor Paulo Brossari, esse professor de Direito da URGS, sabe? Então era um orgulho que as pessoas... E hoje eu não ouço um jovem sequer me dizer assim, eu vou ser professor. Dona Magda, eu quero dar para o seu Mário um dado da semana, atualizadíssimo. Como o senhor Tive a oportunidade de conhecer nas minhas relações uma professora, uma jovem professora sonhadora, amante da profissão como tu. Ela tem... Tomei a liberdade de perguntar porque nós discutimos sempre as matérias. Claro. Eu já mandei ele ficar quieto. Não olha pra ele que ele vai te pegar no pé. Não olha pra ele. Programa, Dona Magda. Dona Magda, isso é briga de pirro. É pirro, para o pirro. Não incomoda o outro pirro. Esta moça tem 40 horas com o Estado. 40 horas com o Estado. Ela atende 16 turmas. O senhor sabe qual é o líquido salarial dela? 2 mil. R$2.000. Então eu me ouço falar, eu me emociono com o senhor falando, mas 40 horas, 16 turmas, tentei multiplicar 16 vezes 40, que é o número de alunos, quantos alunos, quantas provas tu tem que corrigir para atender. E o líquido dela, que é uma privilegiada, porque tem 2 contratos, porque ainda tu tem que passar em concurso para ter 2 contratos, tu não consegue, não é quero trabalhar, não. Quero trabalhar tem gente esperando para ganhar essa vaga aqui. São R$2.000. É difícil a campanha, Mara. Em condições bem complicadas também. Não é só o salário de R$2.000, é a falta de respeito que enfrenta com alunos, pais, falta de material também. Falta de material, falta de estrutura física. Tem disciplina. A palavra é disciplina. A palavra é disciplina. Deixa eu fazer dois elogios ao... Magda, você veio vestida de maconha hoje? Vim. Mas não é, tu tá te fazendo de conta que tu não sabe qual é. Tu sabe que essa aqui não é, tu tá te fazendo... Essa é aquela que a gente pendurou. É isso, é aquela que a gente pendurou. É, na sala, pras periquitas. A gente botou assim estrategicamente... Isso era na constância do matrimônio ainda? Tu estava vestida. Quando eu estava sob o manto do matrimônio. E aí tu chegaste e estava vestida, veja só. Eu gostaria de dizer ao Gustavo Vitorino, que já tem até recado sobre isso, aqui no WhatsApp. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda e Carla. Não adianta vocês virem camufladas. A beleza sempre aparece, diz o Henrique de Porto Alegre. Obrigada, Henrique! Olha aqui, ó. O Zeca diz assim, ó. É o que gava? Desculpe, me excedi, Dona Maria. Não, até poderia ser, mas ele está fazendo um elogio para ti. Então... É o Zeca que não gava, tá? Ok. Boa noite, bancada. Não tinha conhecimento do poder de raciocínio lógico deste rapaz sobre o armamento da população. Parabéns. E é para ti, Ruxa. Esse rapaz é tu. Tá? O Rafael Neto falou sobre esse assunto também. Tu não vais agradecer ao Zeca? Não, eu estava aguardando, porque pensei que eu se somar mais elogios. Mas é um elogio para 50 esculachos que eu vou receber agora. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Gustavo Vitorino, que é informado. Vitorino, quantos assassinatos nós temos por ano no Brasil? O número de armas... 60 e poucos mil. O número de armas de fogo no Brasil... Não. Eu vou chegar aí, onde você quer chegar. É porque eu já estou completando a sua pergunta com... Porque eu vou com os Estados Unidos. Tá desviando. Vamos lá. Tecnicamente, o número de armas de fogo no Brasil, per capita, é 0. O índice é 0. Porque não é considerado armamento civil as armas que estão com policiais ou com militares. Portanto, o índice é 0. Nos Estados Unidos, o índice de armamento é 27 armas para cada 100 unidades de cidadão. Ou seja, 1 em cada 4 cidadãos americanos tem uma arma em casa. O índice de assassinatos no Brasil é 6 vezes maior que nos Estados Unidos. Então tá bom. O nosso telespectador, o Eugênio Carlos, ele diz o seguinte: inacreditavelmente, eu acho, baseado no assunto do caminhão que a gente mostrou,
Inacreditavelmente, hoje pela manhã, fui ultrapassado pelo acostamento por um bitrem em alta velocidade, porque o Bonito estava num racha com outro bitrem. Meu Deus. Pra quem não sabe, bitrem é aquele caminhão que tem... É o caminhão com eixo Depois duplo ele e mais tem um rabicho. a carreta. Tem um rabicho. É igual Caminhão o que tem programa, rabicho, igual o nosso programa. Tem um rabicho. É muito mais difícil de ser dirigido, inclusive, que aquelas carretas articuladas. Sem dúvida. Eu ia exercitar minha ignorância ao perguntar o que Não, era mas um aí bitrem, ele eu queria explicou. agradecer. O Rafael Neto fala sobre arma. Fica à vontade, Dizia assim, ó, doutor. quando podia se usar arma antigamente, não tinha esse mimimi que todos ficam mimizando. Havia respeito e todos tinham respeito por saber que o outro tinha como se defender. Era outra época, amiguinho. Tanto que através do nosso Facebook, também lá na nossa página oficial do programa, facebook.com/atualidadespampa, você vai lá, curte e fica sempre bem informado. O Miguel Leite dá a sua opinião. Lamentável o senhor Ruschel ter comentado sobre a posse de arma. Creio que o senhor só veio viver no Brasil depois de 2006. Avisem a esse senhor que até 2005 o porte era permitido e não vivíamos nenhum bang-bang. Ninguém entrava atirando em locais públicos ou nas sinaleiras. Aliás, se ele estudar um pouquinho, verá que os índices de violência eram muito maiores. Mas também temos aqueles que concordam e falam aqui, mas Conto contigo, os Aninha, únicos conto que contigo, podem Aninha. parar Vamos se os ajudar. maus são os bons com as armas, mas capacitados. Nem tudo se resolve com flores e papinho furado, mas a gente não pode ficar fazendo justiça com as próprias mãos. A pessoa personalizou o teu comentário, né? Não, eu respeito que a matéria é polêmica e disse, se eu tivesse a solução, seria eu o presidente do Brasil, eu não tenho a solução. Por isso que o Vitorino disse, a matéria está votada, ela só vai ser definida como será feito agora na primeira quinzena ainda de janeiro. Então, é uma realidade e nós teremos que ter um período de medição, de aferição, se isso realmente vai diminuir a criminalidade ou começaremos a ter mais mortes eventuais por bala perdida ou por brigas que seriam simples, brigas de soco, que se transformarão em tiroteio, né? E nós vamos ter que aferir, realmente. Na minha opinião, o problema não é a agressividade e o porte de arma. Em futebol não se pode usar arma, não se pode beber e as torcidas saem para brigar, arquitetam tudo pelo Facebook. Sem armas. O problema é a má índole e não a arma. É quem está com a arma. Já tive arma, fiz cursos e nunca dei um tiro em uma pessoa, mesmo tendo a oportunidade, diz o nosso telespectador. E também, imagina esses meninos mimados com cachaça na cabeça e uma arma na cintura. Eles já têm uma arma, que são os automóveis, né? Aí a sua filha diz não para eles. Puxa. Já não basta o número de feminicídios, lembra a nossa telespectadora. E vem ao encontro daquele sendo filho do personalizadas. ex-prefeito que quase matou a ex-namorada. Aí, Magda, olha bem, esses exemplos que estão sendo dados, que a Carla leu, são exemplos personalizados, colocados dentro de situações. Eu posso rebater aqui com N situações antagônicas, entendeu? Sim, então, sim. nós temos que analisar o que rege uma nação, a lei. Como são feitas as leis? Vou repetir pela 1000ª vez. Prestem atenção, que depois eu pergunto, vocês não sabem responder. As leis de um país... É algo... as leis... A pretensão é algo na sobra. Aí irritaram o Chicão. Agora irritaram o Chicão. Não, ele irritou o Chicão agora. Ele irritou o Chicão. Quer ir pro prego? Também sentido. O Chicão se magoou. O Chicão quer ir pro prego? Todo mundo quer ir pro preso de noite, cheio de mulher bonita, e tu vem com lei, cara. Isso não existe. Eu saio daqui 10 anos mais velho quando eu tô na Mas a bancada gente com nem esse papo nota. dele. Nem nota. Tu volta super bem. Então ele Não, sai é que com eu me 92. reciclo. E o Chicão não tá de mal comigo, que eu vou dar carona pra ele. É por Comigo ele isso. não fica de mal hoje. Não, hoje não. Gente, Mas seja rápido, colega. Que relógio, Chico, Chico? A por favor. célula máter da criação das Pois leis não, são os célula hábitos e os máter. costumes. Uma sociedade decide, a sociedade historicamente, ao longo da história da humanidade, o professor de história aqui deveria saber disso, as sociedades decidem quais são as leis. Ela decide o que pode, vamos decidir, nós podemos isso e não podemos aquilo. As sociedades decidem. É assim que se cria as leis, é assim que foram criadas as leis. O Brasil já votou, não quer desarmamento. O Brasil votou no Bolsonaro porque ele disse, vou flexibilizar o desarmamento. Então vamos parar de mimimi. Tá, então, mimimi, deixa eu te dizer aqui, quero continuar falando sobre isso. Concordo sobre o rigor que deve haver para adquirir uma arma e seu porte. Porém, fico preocupado com os cursos de tiro.
Queira Deus não se transformar em Detran RS, onde os cidadãos são literalmente assaltados por taxas escandalosas e indecentes e ainda não aprendem nada. É o que diz o Marcos Simirro de Bagé. O Marcos tem razão. Também acho que o Marcos tem razão. O porte de arma até agora não apareceu nada, não se resolveu nada, mas que esse negócio, esses cursinhos aí... Mas essas bobagens não é o Detran do Rio Grande do Sul, nem de Santa Não, ele Catarina, comparou com o Detran e as flexibilizações nas carteiras de motorista. É que o Detran, ele só cumpre uma lei federal. Essas bobagens são feitas lá naquele CONTRAN e Denatran, aquelas papagaiadas lá que... Mas se eu peguei mal, não é no sentido de dizer que foram se criados esses setores ali e se faz as aulas... Esses centros que é para arrancar dinheiro das pessoas. Que é o que se diz. Então, o que ele teme é que se faça centros de tiros, que tu vá lá, tu por correspondência paga a tua inscrição lá e daqui a pouco tu sai com o certificado de tiro. Acho que é esse que ele quis, essa correlação que ele quis fazer. Eu achei também. É que existe um aspecto, os clubes de tiro hoje, Ruxa, são fiscalizados pelo Exército Brasileiro. A fiscalização é federal. Por isso nós estamos esperando a normatização, né? E esses CFCs aí são fiscalizados pelo Detran, se é que são fiscalizados. Eu acho que não. Então, tem uma diferença brutal aí, né? Certamente. E os valores também são bem altos para quem gosta tanto de... Daqui a pouco eu volto a falar sobre armas, senão nós vamos ficar falando todo o tempo. Tem umas outras colocações importantes que merecem ser citadas, mas vamos dar uma refrescada. Escantofani. De Arrascaeta. Georgian de Arrascaeta, um jogador uruguaio que não é titular da sua seleção por causa do esquema tático, ele fez e foi protagonista de uma atitude que eu louvei. Chegou para o Cruzeiro e disse assim, não vou mais me apresentar. O Flamengo me oferece 1,5 milhão por mês, você só 500 mil por mês. Você mostra personalidade. Não aquela história, não, esse jogador, ele é indisciplinado. Não, porque ele está vendo o lado dele, porque o clube é uma entidade que vai durar 200 anos, 1000 anos. E De Arrascaeta foi contratado pelo Flamengo por uma soma incrível, 15 milhões de euros, dona Magda. Maior transação do futebol brasileiro. Maior transação do futebol nacional. Isso aí mostra que o Flamengo, ele já disparou. Os outros times vão brigar tudo para o 2º, 3º, 4º lugar. E vai ser o campeão da Libertadores. E eu, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Vou torcer pro Flamengo nessa Libertadores. Porque um amigo meu, um cara que gosta muito de mim, que é o gerador de toda essa história maravilhosa do Flamengo, que se chama Paulo Pelaipe. Estava em Porto Alegre, Grêmio Nacional num contrato, sabe por quê? Ciúmezinho. Agora vamos ver Grêmio Nacional ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Ou Cruzeiro. O Flamengo. Quero ver ganhar do Flamengo, não tem como. E outra coisa, já chegou o Gabigol agora há pouco, antes de entrar aqui no nosso... Quem é esse Gabigol que eu sempre me lembro? O Gabigol é um jogador... Ele é irmão do gabinete. Não, é que o nome dele se chama Gabriel, ele faz muito gol, o apelido dele é Gabigol. Ele foi campeão olímpico do Brasil. Agora entendi. Foi para a Inter de Milão, a Inter de Milão passou para o Santos e o Flamengo, como tem dinheiro, tem gestão e está nível Real Madrid, não está nível Grêmio Internacional, comprou ele. Tu pegou no pé do Grêmio do Inter? Não, é porque eu pego no pé, sabe por quê? Da incompetência, sabe por quê? Porque quando queriam vender o Luan, por que não vendeu o Luan? Por que não pegaram o dinheiro? Agora o Flamengo vende o Dionísio Júnior, vende o Paquetá, faz dinheiro e compra outros jogadores e vai fazendo dinheiro. É uma máquina de fazer dinheiro. Aqui não. Aqui que nem aquele cara que compra um carro, é legal. Todos os vizinhos dizem que é bacana. Ele senta no carro e fica 20 anos com o carro. O carro não vale mais nada daqui a pouco. Dona Magda, preciso discordar do meu amigo. Pois não, faça a vontade. Não, mas não para fazer média. Eu quero que tu... Não, tu não vai querer dizer como é que ele tem que comentar. Não, mas todo mundo discorda para fazer média com o público. Não. Eu não quero fazer média com ninguém. Tá, mas isso eu faço média com o Brasil. Flamengo é Brasil. Isso tu já disseste. Eu sou Flamengo. Isso tu já disseste. Ele muda de time todo ano. E a seleção é da Argentina. Os argentinos agora não estão mais. O senhor ainda quer fazer uso da palavra? Gostaria de fazê-lo, ainda que ele não está armado ainda, não liberaram. Ele tá com uma coisa durinha aqui, mas é um ossinho. Tu discorda e eu pego ele na saída. Deixa comigo. Tá bom. Deixa que eles vão resolver dentro do carro. Porque ele fez uma crítica ao Grêmio que tem sido a sua maior virtude nos últimos 3, 4 anos. Por isso que eu queria dizer com fatos, e não é média. Primeiro, o Grêmio tem vendido, sim, e por isso que encaminhou a sua recuperação financeira. O Grêmio hoje pagou 110 milhões de dívidas bancárias nos últimos 2 anos. O Grêmio pagava 14 milhões de juros por ano só no exercício dessa dívida. Mau negócio. E o que o Grêmio fez, Chicão? Por isso que eu acho que tu está fazendo uma injustiça. O Grêmio vendeu o Wallace.
O Grêmio vendeu o Pedro Rocha, o Grêmio vendeu o Arthur, só para dizer pratas da casa que o Grêmio vendeu. O caso do Luan, se esperava que o Luan fosse uma joia rara e o Tite o levasse para a Copa do Mundo. E ele só recebeu proposta de times russos lá, aqueles times de segunda linha do mercado externo. E o Grêmio, e o próprio Luan, porque a proposta foi 20 milhões na oportunidade, e o próprio Luan não quis ir pensando na carreira dele, esperando que viessem times de primeira linha. Esses times ainda não vieram e o Luan não saiu. Então eu queria te retrucar com fatos e tu podes não concordar também, mas os fatos são esses. Não, concordo em parte com você. O Grêmio vendeu bastante, mas o Grêmio poderia vender tudo. O Flamengo não. Ele vende e repõe. Vende, repõe e se recicla. Eu acho isso aí. Porque o Grêmio fez uma gestão parecida com o Flamengo. A diferença é que o Flamengo tem 40 milhões de torcedores do Brasil que dão dinheiro pro clube. E o dobro de cota, né, Chico? Os nossos sócios aqui estão tudo inadimplente, Amaury. É tudo que barbaridade, que isso, não paga. Mas tem verdade. Problema. O Flamengo é o time da Globo, é o que ganha dinheiro, é o que tem os comentaristas apoiando. Aí, agora e tem os bobocas ao sul do Rio Uruguai que também decidem apoiar. E não é o Chicão, porque já tem outros flamenguistas. Não pode. Agora eu te pergunto uma coisa, Mário. O Flamengo não está no Brasil? Eu não posso fazer Flamengo, não time brasileiro? Mas cadê os argentinos? Eu tenho que torcer para Internacional? Mas tem os argentinos. Os argentinos. Claro que eu torço para a seleção argentina. E tu torce para os argentinos e para os clubes. O time fecha. Quando eu jogar River Plate, River Plate é mais velho. É o time mais desonesto pela elegância, cara. Não, a Argentina tinha que estar fora da Libertadores. Agora você começa, fora da Copa do Mundo. Tinha que estar preso a direção do River Plate. Ô, Pedro de Lara, para! O torcedor de Lara. Tudo que é torcedor argentino está preso também. Dona Magda, eu só quero dizer que por mais apreço que ele tem ao Flamengo, se pesquisem agora, e o ranking da Conmebol é Boca, River Plate, o terceiro lugar chama-se Grêmio Futebol Porto Alegre. Toma, pra te aprender. Toma! Agora, eu acho... Mas o Pelaipe entrou agora, faz 10 dias, querido. Tá, então espera. Igual o Bolsonaro. Espera que vai dar certo. Eu acho o seguinte, que o Renato, com todo respeito, é o maior técnico, um grande técnico, maravilhoso, espetacular. Ele deveria ter ido pro Flamengo. Eu também acho. Isso foi a minha opinião. Eu não entendo nada hoje. De futebol, sou fã do Renato. Também sou fã. Foi um grande jogador, é um ídolo do Grêmio, sou fã do Renato, pessoalmente, inclusive. Renato, você deveria ter ido pro Flamengo. Tudo bem. Você, a paixão, você é um passional, você é virginiano, é passional. Ficou aqui porque ele recebeu muito carinho e tal, agora eu vou ficar por aqui. Mas você deveria ter ido pro Flamengo, hein? O Flamengo, como disse o Chicão, tem tudo para ser o campeão da Libertadores. Vai ganhar tudo. Vai ganhar tudo esse tem ano. Dois times tem tudo para isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito medo das coisas que o Chicão diz. Muito. Por que isso? Porque ele acerta. Ai, que bonito. Não é verdade? É verdade. Ele acerta. Ele acertou o Trump, acertou o Bolsonaro. Eu sou massacrado todo dia. Não, eu aqui. sempre te digo. O Vitorino então, massacra todo dia. Eu tenho muito medo do Chicão. O Vitorino tem inveja. Sabe qual é o apelido do Vitorino? Escoador na rua. Ninguém acredita que ele existe. Para, deixa de bobagem. Vamos ouvir a doutora Roberta. Não, para. Não, mas o rapaz aqui tá... Não dá bola. Olha, a Rádio Grenal tá subindo e crescendo de audiência, mas eu cheguei à conclusão que é apesar do Chicão. Apesar de você. Porque é impressionante, a audiência da Rádio Grenal, a cada... Olha, o número de mensagem, o número de... Tu queria passar o fim de semana com o Lacerda na praia. Com quem? Parou? Isso é outra coisa. Porque eles são amigos, eles gostam de surfar junto. Pode ficar debaixo. Agora acabou com ele. Debaixo do gabarito do salão. Não dá bola. Ele quer te provocar. Pode espalhar amor. A Aninha vai espalhar amor. Vou espalhar amor aqui. Um abraço para o João Pedro Ferrari, que não concorda com o Marne. Diz que o Renato tem que ficar assim no Grêmio e, aliás, está assistindo o fazer amiguinhos novos. Com os seus avós em Uruguaiana aí, a Marisa e o Zeca. Então, eles não concordam, viu, Marne? Tinha que ficar aqui. Nada desse teu papo aí. Fazer novos amigos. Parou. Deixa ela falou. Ela fez amor. Acabou. Doutora Roberta, por favor. Chegou. Magda, o percentual é uma notícia muito boa, uma notícia de economia. O percentual de famílias endividadas diminuiu. Tá certo, diminuiu pouco, mas é uma diminuição que tem que ser valorizada. É sazonal? É sazonal. Por que a gente fala sazonal? Porque com a entrada do 13º, muitas famílias conseguiram honrar dívidas atrasadas ou contas que estavam em aberto. Com isso, de 9,5% das famílias endividadas em novembro, em dezembro elas passaram para 9,2%. É pequeno. E onde está as maiores dívidas das famílias brasileiras? 78%
é no cartão de crédito. Por isso, é muito importante tomar muito cuidado com o cartão de crédito. Dívida em cartão de crédito 14%, em segundo lugar, estão os carnês. E vejam só, em terceiro lugar, financiamento de carro. Então, são dívidas que não necessariamente são aquelas principais do dia a dia, mas que estão onerando. O que é interessante? É interessante que a gente percebe que as pessoas estão começando a ter uma educação financeira, ou seja, sobrou um dinheirinho, estão poupando, estão honrando dívidas atrasadas, querem estar com seu CPF em dia. E nós sabemos que há uma expectativa para esse ano muito positiva, aonde o mercado de trabalho começando a se movimentar, inclusive o mercado informal que está crescendo, vai permitir que muito mais pessoas honrem dívidas. Então, é uma notícia positiva. Muito bem. Dona Magda, pois, por posso favor, fazer jus à minha façam logo manchete, antes que as coisas aconteçam diferentes. Pois não. Não, eu trouxe a manchete num lamento muito mais como cidadão e respeitando a decisão jurídica. Entrou vou com calma aqui no nome do deputado Kim Kataguiri. Não. Do DEM. Que nomezinho. É Kim... É nome de antibiótico. Não, já te digo o nome dele. Vai falando. Tá, só me corrige porque eu te corrijo que não é esse o nome dele, não é assim. Ele entrou com pedido no STF pedindo que a votação fosse em aberto. E eu quero separar minha manifestação. É Kim Kataguiri. Kim Kataguiri. E ele é muito bom. Mais ou menos. Ele é Brandi também coloca. Kim Kataguiri, vai lá. Ele entrou pedindo essa liminar que o Toffoli negou. E eu quero separar minha manifestação como cidadão, que eu acho que seria extremamente importante para a democracia que nós começássemos a responder pelos nossos votos. Não há nada que justifique mais, né, fazer coisa escondida, fazer por combinações, fazer por tramóias, ou seja lá o que for. Acho que estamos vivendo uma nova época e é importante que cada um lá assuma essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, não tem a decisão, ela é jurídica e ela fala da hierarquização dos poderes, né? De que o presidente do STF tem que respeitar independência e harmonia entre os poderes no artigo 2º da Constituição Federal. Exatamente, é a citação que ele faz, que ele é obrigado a respeitar essa independização. E fala também, aí ele entra mais na parte administrativa também, de dizer do regramento interno, que o próprio STF tem decisões que também não publiciza por seu interesse do como um todo. E que a função de presidente da Câmara, e lembrou que ele deve estar assistindo nossas atualidades, para nosso orgulho aqui, ele lembrou da importância do presidente da Câmara, quando nós discutimos esse nome, né, de pautar assuntos importantes, de não esconder assuntos, de tirar a ideologização. Pronunciei certo? Ideologização. Ideologização. Tirar isso das decisões. É isso, é exatamente isso. Então, volto a dizer, a minha separação jurídica é de respeito à decisão do presidente do STF e de como cidadão gostaria muito de que essa decisão fosse revogada. Acredito que tenha que modificar até mesmo a Constituição. Tirar ou modificar esse artigo para que não aconteça sempre a mesma coisa. Pedidos e mais pedidos e acaba no STF e o STF se posiciona nesse sentido. Apesar de que Marco Aurélio, a pedido de Lazier Martins, deu uma decisão diferente, monocrática, com relação ao Senado para a votação em aberto da composição da mesa diretora. A gente está falando da votação da composição da mesa diretora, porque algumas outras votações elas são em aberto. Nesse caso da composição, ela é em voto fechado, diz o regimento. Então, enquanto o STF tiver como embasar a decisão para o voto fechado, isso vai continuar acontecendo. A pessoa vai votar no Renan Calheiros, aquele vigarista, e ninguém vai saber. E provavelmente no Senado também aconteça de forma fechada e não de forma aberta, como tem a liminar. Por quê? Porque o presidente da casa, o Dias Toffoli, tem um poder, vamos dizer assim, maior a sua decisão do que, monocraticamente, o Marco Aurélio, que não levou para o plenário essa questão da decisão do voto aberto ou não. Não, eu queria falar de uma opinião do Russo sobre um assunto. Ontem um amigo meu, que é teu amigo, a patrocinadora aqui da casa, o Alexandre Lau, ele foi num restaurante, eu não vou citar o nome, porque esse restaurante já me tratou mal também. Não, e nem deve citar. Não, mas me tratou mal.
Não, ok. Esse é o erro da imprensa é não citar, que em qualquer outro lugar do mundo... Não, a gente cita, mas a gente citava, não cita mais. Não cita mais, é passado. tudo bem, porque eu nem quero mais ir lá, não gosto da comida. Sabe? E aí, dona Magda, é o seguinte, no Barra Shop ele foi lá, às 10h45, veja só, dona Magda, numa terça-feira ontem, verão, nós estamos no início de verão, uma estação quente, Porto Alegre. O garçom chegou e disse assim, o senhor deseja mais alguma coisa? 10h45, que nós vamos fechar a cozinha. Isso é pra matar. Como é que é a vocação turística, Roberto? Eu sempre falo isso. O Rio Grande do Sul é muito nada a ver no turismo. Isso tu tem razão. Querer fechar cedo. Tem os o Royster, por exemplo, um restaurante lá no Nova York, um dia eu fui entrar com os amigos ali, meia-noite não pode entrar. Por quê? Tem que fechar meia-noite, mas o que é isso? Tá, olha aí, deixa eu fazer algumas defesas, tá? Apesar de eu não concordar com isso também. Algumas defesas. Dependendo da localização de alguns estabelecimentos, eles têm horário para fechar, porque a vizinhança é residencial. Este é um caso, provavelmente. Ali tem muita residência, tá? Ali tem muita residência. Então, não é que as pessoas queiram. Se eles continuarem abertos, eles vão ser multados. A multa é forte e tal. Essa coisa de chegar a pessoa e vai dizer que a cozinha vai fechar, eu acho de quinta categoria também, tá? Mesmo que as pessoas tenham horário, mas às vezes não tem o olho do dono. O que os funcionários querem? Querem ir embora. Magda, e tu tá muito certa. Eles querem ir embora. Serviços... Que tá errado. E concordo contigo. Uma cidade turística, até porque shopping tu pode ficar... Mas também tem uma coisa. Você entrar num restaurante de um shopping 15 para as 11 da noite... Como Gustavo Vitorino? Não, mas Vitorino, mas o barranco, que é a churrascaria da Dona Magda, fica aberto até às 5 da manhã. Quando sai o último grande sucesso. Por isso todo mundo vai lá comer outra proposta. Não, olha aqui, gente, são propostas diferentes. Agora, Magda, tá? eu acho que propostas diferentes. Eles poderiam se reunir, esses proprietários de restaurantes, mas existe a Abrazel, tem a Abrazel, sistema que fosse mais simpático ao público. Tu pode muito bem dizer que tu tens que honrar, enfim, a legislação, mas seja simpático. Isso que o Chicão tá falando é assim, ó, é uma água fria. Não dá vontade de voltar lá. É óbvio. Não, eu acho assim, ó. Né? Que é tão bom fidelizar o cliente. Mas a pessoa ainda disse, né? Você vai jantar, não vai jantar, não sei o que. Mas olha aqui, ó, vocês estavam falando sobre algumas coisas, estavam falando sobre o TOEFL, sobre reconhecimento e tal, mas é tão bonito e tão bacana quando uma pessoa é reconhecida pelo seu trabalho, pela sua fidelidade, uma série de coisas. E nós temos aqui... Tem pessoas que acham que a gente combina as brigas e tal, assim, as brincadeiras. E outros acham que a gente briga de verdade, fica de mal pra sempre. É de verdade. Mas eu quero dizer... A gente briga de verdade, mas a gente não fica de mal. Porque é uma briga dessas coisas e tal. Olha ali, que bonito. Só falsidade, só falsidade. Mas eu quero dizer assim, ó, e nós ficamos muito orgulhosos quando acontecem algumas coisas, tá? E o nosso colega não é o mais fresquinho, é o mais fresquinho dos meninos, é o mais fresquinho é tu. Mas o mais baixinho. Não, fresquinho que eu disse é o mais novo, mais recente. É o mais fresquinho. Fiquei com medo de más interpretações. Não, é o Vitorino que gosta, que é que o Lacera ele recebeu uma comenda, uma distinção, eu não sei dizer o nome certo para vocês, mas que é de muita importância quando a pessoa é profissional. Sabe? Então, assim, olha, sabe aquela coisa que você tem que botar na parede? Não é cafona, tem que botar na parede. Botar na parede. Parabéns, doutor Ruxo. Dona Magda, quero dividir com vocês. Deixa eu mostrar aqui o outro que tem que ler. Quero dividir com vocês. Mas tu nunca fala assim de mim, né? Mas é que tu nunca recebeu o que ele recebeu, né, cara? Essa bancada tem umas preferências. Não, presta atenção, eu vou só te dizer o seguinte. O presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei 8.906 de 94, concede ao conselheiro seccional Ayrton Ruschel, da OAB-RS, gestão 2016-2018, o presente diploma em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em favor da preservação do Estado Democrático de Direito e da Advocacia Nacional no transcurso do 30º aniversário da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Meu Deus. Brasília, Cláudio Lamac, é presidente nacional da OAB. Tu recebeu isso aqui? Não, Mas na tua área alguém pode dar. Na noite eu posso pegar as modelos que eu botei no mercado. Reconhece isso.
Nós não estamos falando de reconhecimento de faturamento, nós estamos falando de reconhecimento de defesa de uma instituição. Chicão, tu vai receber o troféu. Por favor, doutor Russo, eu gostaria de cumprimentá-lo. O senhor já foi aplaudido pelo... Dono de açougue, tá falando aqui. Deixa que eu bati com o teu diploma. Deixa eu cuidar. Pediu chuva. Dona Magda, eu quero de público primeiro agradecer ao presidente da OAB Nacional, um reconhecimento a um trabalho da gente. E aqui diz uma frase que diz muito de mim, por isso que eu quis dividir com vocês, né? Prestados em favor da preservação do Estado Democrático de Direito. Porque isso aqui é a minha cara. Que é o exercício que tu faz aqui nessa bancada todos os dias. É pelo que eu lutei uma vida inteira. Eu não luto por ter a razão. Eu luto por aquilo que eu acredito que seja o certo. E assim tenho me importado. Então, esse documento é histórico para mim. E sempre que eu vivo momentos assim, me faltam meus pais. Me faltam meus pais porque a gente deve tudo a eles, né? Meu pai era um homem que não teve letras, um homem que não teve a oportunidade de estudar, mas me deu tudo que possui. Então, quando eu recebo assim, é aquela falta que nos faz de estar com eles nesse momento. Muito obrigado e o carinho de vocês. Estejam eles onde estiverem e tenha certeza que pelas pessoas que eu conheci, o teu pai e a tua mãe, eles sabem o que fizeram, sabem como educaram seus filhos e onde eles estão orgulhosos de ti. E talvez, Russo, não fica chateado. E mais, eu acho até que a tua maior honra justamente é ter tido esses pais que deixam essa memória tão especial. Eu acho que aí é que vem. Isso aqui é resultado de um pai e de uma mãe. Muito bem. Olha aqui, ó. Eu acho que a honraria não foi apenas justa, mas foi uma honraria, talvez até tardia, para quem conhece o Dr. Rucho, o serviço que ele presta à advocacia. Mas é que foi na gestão 2016, 2018, entendeu? Era oportuno, né? Parabéns, doutor Cláudio Lamáquia, pela iniciativa, mas vou deixar bem claro uma coisa, isso é importante que as pessoas saibam. Não vai livrar a tua cara, não, vai continuar tomando pau. Tá, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aí tu citasse o Cláudio Lamáquia, que desde o momento em que ele começou a atuar realmente fora do seu escritório, enfim, fora da sua empresa, ele fez com que o reconhecimento a esses profissionais seja tido, seja falado, seja visualizado. Porque até então a OAB era uma coisa diferente, né? Então, realmente, o Dr. Lamáquia fez isso brilhantemente, ascendeu dentro da OAB com mérito, mas não deixa de honrar as pessoas que estiveram no seu caminho e que conduziram até hoje a OAB conforme ele fez no seu início. Sim. Mário Barcelos, nós estamos tudo emocionados, não chora, Mário. Não, eu gosto de ver isso. Parece que com diploma agora ele vai cobrar mais caro o horário e a causa. Bom, trocando de assunto, vou falar de outro advogado. Não, o Mário me desconsiderou total, como toda a bancada foi. Falando sobre professor, eu sou professor com pós-graduação, doutor antropólogo. Sabe? E nem foi citado sobre as mazelas de um professor, que eu sofri na carne, eu fui humilhado naqueles colégios lá, na Nilo Peçanha, de Mequetrefe ali, que você acha que tem grana, me humilharam em outros colégios, no Bento Gonçalves, colégios municipais, eu fui muito humilhado, por isso que o professor não fica mais do que um ano para ser professor, mas tu vira corretor da Fox. Isso aí tem que mudar, senão o país vai Vamos parar de dizer nome de coisas que não pode. Vamos, eu quero fazer... Só eu e o Chicão vão conversar aqui. Nós não podemos dizer nomes de coisas, principalmente não pode falar mal dessa pessoa, dessa empresa. E essa coisa do Chicão ser humilhado é complicado, porque ser humilhado, eu também fui muito humilhado. Tu foi humilhado? Ficar de joelho no milho assim. Eu também. Não, a dona Magda tem que reprimir agora. Ele disse que ele foi humilhado porque ficar de joelho no milho. Ele é seu filho da picada. Eu fui humilhado também. Dona Magda. Agora, Gustavo Vitorino, vamos parar? Sem chance. Marisa e Mariana, um grande abraço para vocês. Obrigado pela audiência. E parabenizo também o Rucho pela sua... Hoje, eu estava falando de um outro advogado, além do Rucho, que foi presidente dos Estados Unidos. Foi 2 vezes vice-presidente dos Estados Unidos, na época do presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, Ike Eisenhower. Eu falo de Richard Milhous Nixon. Começa a sua carreira como advogado e entra na política dos Estados Unidos. Consegue ser indicado a vice-presidente da chapa Eisenhower, que ganha disparado as 2 eleições. Depois se candidata junto com o
aquele que seria o presidente Kennedy. Kennedy ganha por 100 e poucos mil votos a eleição nos Estados Unidos, que foi o primeiro debate feito na televisão dos Estados Unidos, ganho pelo Kennedy, que era bem apessoado, muito bonito e tal, aquele cheiro de garoto e tal, etc., ganha ele. E ele foi barbudo fazer o debate, perdeu o debate. Mas ele consegue se eleger presidente dos Estados Unidos, se reelege. O homem que foi à China, o homem que conseguiu criar uma série de oportunidades, o homem da guerra, no final da guerra do Vietnã, que foi uma vergonha para os Estados Unidos, mas foi o único presidente que, depois do escândalo de Watergate, ele pede a sua renúncia. E eu me lembro exatamente dessa noite em que o grande locutor Heron Domingues ficou dando plantão durante 3 dias na TV Globo, no Rio de Janeiro, para o Jornal Nacional. E no momento em que ele anuncia, a partir de agora, o presidente dos Estados Unidos não é mais o senhor Richard Nixon, etc, 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 etc. Né? Então, foi isso que aconteceu. E o Heron Domingues, após isso, ele ficou tão perturbado que teve um infarto e morreu. Hoje seria aniversário do presidente Nixon. Para muitos, um grande presidente. Para outros, um engodo. Nós temos uma telespectadora muito especial, não só por ser minha amiga, mas porque é de Uruguaiana, é uma pessoa que curte o nosso programa desde muito cedo, é uma pessoa que eu acabei conhecendo por causa da TV. Ela queria me conhecer, hoje nós somos grandes amigas. E ela é de Uruguaiana. E Uruguaiana está passando por uma situação com esse temporal, vendaval que deu a última noite, Alegrete também, as cidades estão destruídas. Ela mandou aqui fotos do pátio da casa dela. Em um dia choveu um mês. Dia choveu um mês. A situação deles é muito, muito, muito grave. E outra coisa, ainda tem, olha aqui, ó, aí nós temos algumas imagens de Uruguaiana, ó. Aí são algumas das imagens. Eu tenho aqui a da casa da Cláudia, que tu não enxerga a casa, né? Olha lá, olha lá. Diz que a água tomou conta também, porque inundou tudo está destruída por conta dessa chuva que nós tivemos aqui. E ainda, com relação a esse temporal, o anterior, tem ainda 35 mil pessoas sem energia elétrica, Gustavo Vitorino. Isso é terrível. Isso é terrível. Agora tem uma coisa. Esse ano, os meteorologistas estão prevendo um verão mais agressivo. Já estamos vendo, Ou seja, né? nós teremos... Muita destruição. Nós teremos... Veja, nós estamos na segunda semana de janeiro e já temos pelo menos 2 incidentes graves com ventos fortes e chuvas. E eles estão dizendo que isso vai perdurar até a primeira quinzena de março. A gente voltar a ter ventos fortes e chuva. É que assim, Magda, só chuva provoca inundação. Sim, mas que é o que está acontecendo quando ela vem acompanhada de ventos fortes, aí é um terror. E eu sei que o que eu vou pedir é difícil, ninguém gosta de ficar sem energia elétrica, é um inferno, mas a destruição que nós temos na rede elétrica atinge muito as empresas de fornecimento. Eu sei que a gente quer, enfim, mas não existe concerto seletivo. Eles têm uma estrutura que só consegue atender aquele volume de concertos. E nós temos que entender que nós estamos num país, ou pelo menos num estado, que ainda trabalha com rede aérea, que é uma coisa jurássica. Então, cada vez que chover, cada vez que tiver vento forte, a gente vai ter esse problema. O que nos resta? Ter paciência, infelizmente. Dona Magda, eu tenho uma notícia que eu julgo extremamente importante. O secretário da Previdência vai ter uma reunião amanhã com o presidente Bolsonaro, com o Onyx Lorenzoni e também com o Paulo Guedes. Ele quer fazer uma revisão em 2 milhões de benefícios do INSS. Do INSS. É uma coisa muito séria. Ele está prometido para segunda-feira já a assinatura de uma MP. Para quem não entende, a MP ela tem efeitos imediatos, mas tu precisas aprovar depois em até 120 dias no Congresso para que ela tenha os seus efeitos mantidos. Né? E esta matéria ela foi examinada no governo Temer. Lembra que se revisou ali os benefícios, se revisou as aposentadorias, os auxílios doenças, né? E agora há uma ideia, se trabalha com... Os pensionistas agora. Sobre os pensionistas. Se trabalha com uma expectativa, Mário, de valor de uma economia entre 17 e 20 bilhões, são valores extremamente significativos. Embora não tenha ainda notícia do que será.
Então vamos aguardar essa medida, deve ser assinada até segunda-feira, para que a gente possa então esmiuçar. Mas a ideia é boa, né? Porque eu volto a dizer, assim, é um sistema que está sob revisão, né? Sob suspeição, né? Porque se ainda se concedeu muita benesse, né? Numa época de vida mais fácil. O que ele explicou é que eles vão atuar em duas frentes. Uma das frentes é exatamente essa medida provisória e a outra é conversar com o Congresso, tentar acelerar a questão da reforma da Previdência e que o próprio presidente, aí sim, o presidente pediu que fosse uma reforma humana, né? E que também pudesse ser aprovada pelo governo, pelo Congresso, que tivesse viabilidade de ser aprovada pelo Congresso. Por outro lado, também já anunciaram, o governo já anunciou que vai fechar as suas primeiras estatais. Uma delas é de rodovias e a outra é de chips de boi. São a Valec e a CEITEC. Por quê? Porque são dependentes do Tesouro, não geram receitas suficientes para pagar as suas despesas de pessoal e de custeio. E o aviso é de que até o mês de março, essas duas estarão fora de funcionamento. São dependentes do Tesouro Nacional. A Valitec é que cuida das ferrovias, teve ex-diretores envolvidos em desvios, em obras, e a CEITEC é a que produz chips para gado. Aqui no WhatsApp, o Rúgel está recebendo muitas, enfim, parabéns e tudo mais, também, cumprimentos pela homenagem. Linda e merecida homenagem, me fez chorar, diz a Maria Eugênia. Parabéns, Ruschel. Você, além de excelente profissional, é um ser humano especial, diz a Sinara de Caxias do Sul. Já o Luiz de São Leopoldo diz, milhado, Carlinha, morri de rir agora. Milhado. Informação do nosso querido Gustavo Vitorino. Também, realmente, este programa é muito competente, gente bacana e inteligente, não perca um programa. Magda, posso ficar com o Vitorino, ele é muito fofo. E a Carla, linda como sempre, parabéns ao programa, diz a Ana. Boa noite, Carla. Ronaldinho Gaúcho, o maior craque da história do Grêmio, foi notícia no Brasil e no mundo por deixar seus pés na calçada da fama no Maracanã. A isenta imprensa gaúcha não deu o devido destaque que esse atleta merece, diz o Dilon Camilo de Canoas. Sabe por quê, dona Carla? Porque a imprensa gaúcha, no qual faz parte a imprensa do futebol esportivo, tem ciúmes e inveja de Ronaldinho Gaúcho, porque Ronaldinho Gaúcho foi considerado pela revista People, não por mim, o segundo rosto brasileiro mais conhecido no planeta. Pensei que era o mais bonito, aí eu não ia aguentar. Só perde pra Pelé. Então. Tudo bem, ele é um artista, uma celebridade, e ele foi homenageado na calçada da fama, o Hall da Fama do futebol no Maracanã, que é o templo mundial do futebol. A imprensa gaúcha não dá isso. Eu acho que realmente o fim da picada. Ele leva o nome gaúcho. Só porque saiu do Grêmio, ele teve um problema, não voltou, tudo bem. Ele até se desculpou, mas ele está acima disso. É um craque que deu mundial. Uma Copa do Mundo pro Brasil. Chicão Tofani, eu posso saber em que momento foi isso que ele está com essas roupinhas dele, assim? Mas ele gosta de andar. Eu ando assim também. Mas não, né, Chicão? Ele tá com vídeo? Não, mas olha aqui, ó, é uma homenagem, é um momento maravilhoso, as pessoas estão de terno. Eu venho de bermuda aqui, a Marciano proibiu o vídeo. Mas tu não vai na calçada da fama. Mas tudo bem, mas ele vai só naquele quadrilátero. Tudo bem, mas eu acho que ele fez certo. Eu também, se ele veste um terno nesse momento, não tem nada. Não é Ronaldinho Gaúcho, é o doutor, advogado, bacharelado, Ronaldinho Gaúcho. Não é o cara. Bom, a Magda, como o meu clube foi citado... E o meu também, mas pode falar. É o mesmo? Sim. Bom, sempre foi, né? Eu te disse, o Renato é meu, a parte do passe do Renato é meu. Eu sei. Não, eu só quero fazer uma... essa cerimônia, eu posso... Pode falar, depois o doutor Ruschel fala. Perdão, interromper o doutor Ruschel. A senhora não me interrompe, a senhora tem preferência sempre, dona. Foi, de fato, uma cerimônia que aconteceu ontem no estádio Maracanã. Ele foi colocado, os pés deles foi marcado para ficar eternamente na calçada da fama, depois de uma polêmica. Até a Marta teve que refazer essa homenagem, colocar os seus pés, porque as empresas acabaram perdendo as pedras que iam ficar lá. Então estão acontecendo de novo essas colocações. Brasil! Mas olha, e ele sambou, mandou beijo, tirou selfie, só que ele não falou dos passaportes apreendidos, né? Ele saiu pela porta dos fundos no momento da coletiva. Então, deixa eu fazer uma justiça para ele. Eu peguei no pé, mas ele tá de calça, é que ele arregaçou a calça para poder colocar o pé. Eu fiz de sacanagem só, porque tu sabe que eu tenho ele aqui, ó.
atravessado aqui. A torcida do Grêmio tem, Eu mas tenho faz aqui, ó, parte do negócio. atravessado faz aqui. parte. Dona Maida, eu quero lhe dizer assim, primeiro que a gente, de novo, tem que fazer uma distinção do atleta e da pessoa. O atleta Ronaldinho foi, com certeza, um dos maiores baluartes. Quem gosta do futebol, do jogador, ele é um jogador extraordinário, reconhecido pelo mundo inteiro. Ponto. Isso não nos obriga, nós gremistas, a gostar da postura que ele teve em relação ao Grêmio. Eu tive a oportunidade, o Vitorino já contou aqui, eu fui representar o Grêmio em 2001, buscar a indenização dele na FIFA lá, fiquei uma semana lá, um processo extremamente complicado na França. Suíça. Se fosse na França. se fosse em Canoas, ele não ficava uma Quando o Grêmio semana. recebeu uma indenização fixada pela FIFA, ridícula, de 5 milhões, não existia euros na época, 5 milhões de dólares, um jogador que naquela época já valeria uma fortuna de 100 milhões, entendeu? Então, não podem querer que o Grêmio sinta por ele o que sinta por esses jogadores que dizem assim, eu quero ser vendido, mas que o Grêmio receba sua contraprestação. Jogadores que vêm aqui, fazem a história do Grêmio, lembram que ficaram lá desde meninos, porque a família Assis, ela tem uma história dentro do Grêmio. Dentro do Grêmio. O pai dele era funcionário do Grêmio, o Assis, que foi seu empresário, era um jogador, foi campeão brasileiro pelo Grêmio, a sua irmã trabalhava no Grêmio, a sua irmã Tudo que eles têm, tudo que a família Assis tem, deve ao Grêmio Porto Alegre. Isso, foi pela oportunidade. Quando o Chicão fala que a gente não gosta, gostar é uma coisa, amor não se explica. Agora o talento dele, eu nunca vou nem contestar. Tudo bem, tu não gosta da pessoa Ronaldinho. Não é não gostar, a gente tem mágoa. Agora é o seguinte, qual é o jogador do Grêmio que é embaixador da Unicef? Nós estamos falando matou tudo. Ele deve ao Barcelona, ele deve ao Milan, a seleção brasileira, o talento dele. O Grêmio foi um formador dele. Você faz parte do futebol? Então eu tenho que estar com as 10 mulheres. Não, mas então eu vou te perguntar uma coisa. Vou perguntar. Eu tenho pai e mãe, tá? Aí eu sou o que eu quero e tal. Agora eu vou matar meu pai e minha mãe porque eles fazem parte do resto. Não matou ninguém. Só fechou um contrato. Cuspiu na cara de todo mundo. O que é isso? E ainda não pagou conta. Não, porque assim, são coisas diferentes. Eu vou te dizer de novo. Ele tem tudo que ele merece porque ele é o cara. Mas não pode impedir que a gente já tenha mágoa com ele. Ele foi um oportunista. A palavra é oportunista. Não, pra mim não foi. E sacaneou. Não, é que sacaneou na saída. Você preferiu o Flamengo. Todo mundo quer o Flamengo. Tá, agora chega o Flamengo. O Renato não. Agora ele tá com o Flamengo na cabeça. Agora ele tá flamenguista. Vamos lá, Primeiro aniversariante de hoje, uma grande filósofa, feminista, escritora francesa chamada Simone de Beauvoir. Essa mulher extraordinária, escreveu muitos artigos, escreveu muitos contos e tinha um lado filosófico bastante grande. Os filósofos franceses são todos eles usuários, não sei se seria a palavra exata, correta, do contraditório, que já é um princípio cartesiano. Descartes que foi o grande formador, o grande criador de todas as ideias da Revolução Francesa, e ele herdou tudo isso. Mas ela se notabilizou também pelo casamento com Jean-Paul Sartre, o casamento aberto que os dois tiveram durante muitos e muitos anos. Já naquela época. É isso, foi uma coisa totalmente diferenciada e a imprensa francesa... Chama diferenciada, Mário? Tá bem. Não, só quero saber como é que chama dava muita manchete, os principais jornais, e o mundo inteiro falava a respeito. Jean-Paul Sartre, terminei de ler, acho que foi ontem, um livrinho chamado Muro, que até mostrei para vocês aqui, um livrinho com alguns contos dele. Ele era fantástico e ela também era fantástica. Eu acho que os iguais se reconhecem. Os iguais se reconhecem. Outro aniversariante de hoje, esse o Vitorino pode falar bem, Otto Glória. Você conheceu o Otto Glória? Otto Glória, sim. Foi. O Chicão também conheceu. 66, foi treinador de Portugal, 66. Daquela seleção depois, do Vasco. Depois ele foi treinador do Grêmio. Treinador do Grêmio também, foi o Otto Glória. João Cabral de Melo Neto, outro gênio brasileiro, outro diplomata, poeta, diplomata e escritor. Morte e Vida Severina, foi o grande êxito desse escritor brasileiro. Lee Van Cleef, ator americano, fez muitos westerns, lembro na época, né? O western. Espaguete, então ele fez também alguns na Itália, o western Espaguete, com Sérgio Leone, com as trilhas do maravilhoso Ennio Morricone, que está aí até hoje trabalhando aos 90 anos de idade, né? Um longevo e maravilhoso Ennio Morricone. Outro aniversariante, esse aí a Magda deve gostar, Domenico Modugno. Volare e outras tantas canções, deu o principal sucesso
sucesso da Diliola Cinquetti, que aos 16 anos se torna uma estrela mundial através de uma canção o nome dela. do Domênico Modugno. Você sabe que hoje ela é apresentadora da televisão da RAI, né? Da Rádio e Televisão Italiana. Trabalhou lá também com Berlusconi nas duas redes de televisão que tem. A Gringola hoje deve ter uns 177. Não, 67, 68 anos. A idade tua. De 50 foi para 67. Tá igual a você. Meu Ele disse querido... que ela não pode ser Cinquetti, porque ela tem 67. 57. Não, eu vou te contar uma coisa. Eu atirei pedra no santo, pode ter certeza, porque ninguém merece ter que aguentar meu isso. querido amigo Paulo Goulart, casado com a Anicete Bruno, um dos grandes atores, um vozeirão, uma figuraça. Os filhos são artistas. São a Mas, Beth assim, Goulart e tal, mas não chegaram ao talento do Paulo. O Paulo era uma personalidade, ele fazia assim. E ela é maravilhosa. A Anicete maravilhosa. Ele era aquele grandalhão, aquele vozeirão, como vai, aquelas coisas. Paulo. Ele tinha um restaurante ali na Barata Ribeiro, eu não me lembro, acho que na Nossa Senhora de Copacabana. Olha, eu vou te contar uma coisa, eu tenho inveja da tua memória, fico irritada. O Paulo, eu frequentava lá, ele olhava pra mim, eu pagava, porque lá no Rio, o Vitorino sabe, não tem essa coisa do cara não pagar lá. Até o camarada que dá canja, vai o Jorge Ben da canja lá, ele vai pagar a conta dele, o Vitor. Sabe de lá, não tem esse papo lá, porque o camarada é personality, não vai pagar lá, tem que pagar lá, paga sim. Paga, mas ganha bem. O quê? Ganha bem pra pagar a conta. Nem sei, mas se quiser comer tem que pagar. Joan Baez, esta é maravilhosa, né? Essa é maravilhosa, cantora maravilhosa. Joan Baez fez uma E esse aqui vou pedir ao meu amigo Chicão Tofani que diga o que esse jogador argentino, esse Malca, fez pro Brasil, chamado Cláudio Canidia. Canidia botou Renato, Careca e o Brasil, Tafarel, todo mundo na roda, humilhou todo mundo. O pássaro, Canidia. Porque ele recebeu um toque de Maradona e ele deu um corte na defesa brasileira, entrou, olhou o Tafarel, olhou aquele alemão e gol, pim. Ele fez um gol de argentino, de Puerto Madeira, um gol fashion, e tirou o Brasil da Copa de 90. Se o senhor recebesse um convite para trabalhar na televisão em Buenos Aires, o senhor ia embora? Não. Não tem nada a ver, a televisão do Argentina é muito ruim. Mas lá tu melhoraria. Não, é que lá os caras têm o meu visual, Boa Pinta, Goicoechea, Canidia, todo mundo. Os apresentadores aqui é Série B, né, o visual. Tu acha? Obrigado. As mulheres acham. Obrigado pela parte que me toca. Não, olha aqui, você é mulher, tô falando dos homens. Dos homens. Já que tá falando de jogador de futebol, o Internacional pode vender um dos seus bons goleiros e já saiu atrás do goleiro Aranha. Porque ele quer complementar o trio de contratações. Vem bobagem, eu tinha certeza. E provar uma teoria da física, porque aí contratando o Aranha vai ser legal, vai ser Aranha, Sobes, Parede. Então vai ser bem legal, porque a teia está perfeita. Eu gostaria de, por favor, eu gostaria de deixar um recado aos nossos recursos humanos, que nós precisamos ganhar insalubridade. Porque para ter que ouvir isso, e olha que hoje é uma penca de coisa, então tem que ganhar insalubridade, gente. Não é possível, não é possível. Mas o milhão foi legal. Olha aqui, fala aí pro Chicão que esse Gabigol só jogou no Santos. Quando saiu, não vingou. E se fosse tão bom, o Inter ficaria com ele. A Inter de Milão está fazendo ele rodar para pegar quilometragem, experiência. E esse guri aí foi responsável pelo Brasil se ganhar a única medalha olímpica que ninguém valorizou no Brasil aqui. O Brasil é assim, né, querido? O Brasil é assim. A Irmandade do Chicão Tofani, a Irmandade do Chicão Tofani. Ela está espalhada pelo mundo. Tem uma escritora, apresentador, Chicão francês, que fez 50 anos e deu uma entrevista para Marie Claire, e ele diz o seguinte, que uma mulher de 50 anos não pode ser amada. Isso causou um alvoroço total e absoluto. Diz que não dá para amar a mulher de 50 anos, que já passou a época. Disse. Para Marie Claire. Para revista. Exatamente. Mas eu sei que as pessoas ficaram muito bravas, inclusive ficaram compartilhando fotos de mulheres que hoje têm 50 anos e que são maravilhosas. Escuta, Jenny Ennis, a Cláudia de Freitas, a rainha do polidense, minha amiga tem 50 anos. Faz polidense todo dia. Julia Roberts. Eu começaria a lista com Magda Beatriz. Vamos pegar as brasileiras. Olha aqui, não fique me citando nomes aqui. Eu começaria a lista com Magda Beatriz. Com 50 anos é comigo. Aqui a bronca é comigo. A bronca é ficar fora dessa operação. Olha aqui, Boa noite, queridos. É demais.
Ela escreveu assim, ver a emoção do Ruschel foi top. És merecedor. E saibas que honrar pai e mãe é algo louvável. Isso foi maravilhoso. Árvore boa gera bons frutos. Parabéns a eles e a você. Me divirto com vocês, me informo, me irrito. E hoje me emocionei. Obrigada, Ruchelindo. Abraços, Débora Santos. De Nova York, não de Novo Hamburgo. Que isso, dona Mari? Não me ajuda, não me ajuda, dona Mari. Não é do Nova York, de Nova York. 72. Mas não sabe? Ele nunca aprendeu. Inveja. Não diz isso, dona Mari. É que eu troco toda hora de telefone. Agora chegou um iPhone desculpa. XR Não era pra dizer que tu não sabe usar o telefone. Pra combinar com a roupa vermelha. Desculpa, eu não disse isso, eu enganei. Ele é um ninja no mundo. Você não falou daquele relógio maravilhoso, né? Não, esse aqui é um Invicta Cia Dragon, para descer 1000 metros. É para matar dragão? É para matar dragão? Para tu mergulhar lá. Não pega o meu. Para pegar dragão mesmo. Olha aqui, ó. Dragão. Eu não ando com dragão. Tem outras pessoas à minha direita que eu gostaria que tu tá incluindo e eu gostaria... A sua direita é... Eu quero te dizer que eu sou a flecha do seu pai. Não. O teu casamento não valeu. Preciso fazer uma justiça a quem convive com o Vitorino diariamente há mais de 20 anos. O meu amigo não anda com dragão. Tá, mas a bancada é toda contra mim mesmo. Não. Preciso fazer uma justiça porque mas ele tá me acusando. Mas nunca andou com dragão. Ficou 2 anos sem ver mulheres, esse cara aqui. Não, isso é outra coisa. Fala sério. Ele tem direito à defesa, eu só quiser, em homenagem às consortes antigas do doutor Vitorino. Da minha parte. Por que tu ficou 2 anos sozinho? Eu precisava me reciclar. Período sabático. Retiro espiritual. Ficamos eu e minha mão sozinhos. Olha o gabarito. Olha o gabarito do programa. Eu vou dizer o seguinte. A Monique não é só nossa produtora. A Monique agora, tu não sabe o que ela é capaz de fazer. Eu me preocupo com a Ana, que está com a personalidade. A Monique agora ainda que é eu vou dizer jovem. uma coisa pra vocês. Ela tá bem quietinha, A Ana mas não precisava ela tá, Não podia ouvir. decapitando. O cara A Ana é uma jovem, formando seu intelecto, seus conceitos, suas convicções. Ouvindo isso, dona Mara? Viu no livro da nossa O pai e a mãe dela não querem mais. Eu tenho. O pai e a mãe dela não querem mais. Se eu fosse pai dessa menina, tirava da bancada. Tirava da bancada. Tirava da bancada. Olha aqui, ó. Eu disse essa, tava É muita vulgaridade. É, Mari, mas olha, isso é muito feio. Isso é muito feio. Voltar a falar sobre tudo que tá proibido de falar agora até o final do programa. Ai, coitado. Só desbobagem. Eu ia falar... Não. Então fala. Eu ia falar... Ele nem sabe o que ia falar, ele tá Faz uma coisa pensando boa que pra vai subir falar. o muro lá do Trump. Não pede pra ele falar nada pra subir, que tu Dona vai te dar Magda, mal. eu como recebo em dia, tenho matéria, tá? Se a bancada não tem matéria, eu recebo em Magda, dia, dois recebo assuntos bem. importantes. A Ana levantou na manchete dela um assunto que é bem mais grave do que a gente imagina. Nós estamos à distância, mas a coisa se complicou. O Marne tem acompanhado pela Rádio Pampa todos os dias pela manhã. Aliás, recomendo a todos, bem cedo, Marne Barcelos, na 97.5. Daqui a pouco mais. Junto com o Pedro Fonseca, na Rádio Pampa, e na 97.5 e a Ellen Dornelles. O Donald Trump hoje tem uma declaração forte, fincou pé e disse que não vai aceitar o corte de 5 bilhões e 500 milhões de dólares que estão orçados para o muro. Os democratas, que hoje dominam a Câmara nos Estados Unidos, já disseram que não vão votar em hipótese alguma, não vão aprovar em hipótese alguma esses 5 bilhões e 500 milhões. O Donald Trump hoje disse que vai parar os Estados Unidos. A dona Nancy Pelosi disse isso. Olha, não tem dinheiro para pagar o funcionalismo, não tem dinheiro para continuar a máquina andando. Ele disse que vai parar os Estados Unidos. A coisa é muito séria. E digo mais, se isso acontecer, não está afastada a hipótese da Câmara Federal, viu, Mari, encaminhar o pedido de impeachment. Né? Encaminhar o pedido de impeachment com base na Lei de Segurança Nacional. Eles têm leis muito rígidas lá em relação a isso, e qualquer coisa que venha atingir a máquina federal, a máquina pública, com essa dimensão e com essa grandiosidade, certamente pode provocar situações muito complicadas, porque a própria segurança dos Estados Unidos pode ser afetada. Então, vocês não estão recebendo? Marne, salário, é muito séria a coisa. Hoje, não tem salário, não tem recursos. Eles museus fechados. Tudo fechado. Ele disse que vai parar a máquina.
Isso é complicado. Você imagina uma máquina como a dos Estados Unidos parar completamente. E a ameaça do que muitos servidores colocam, que eles estão chamando o shutdown. Que tudo vai parar, nada shutdown vai desligou geral. E ainda sobre não é somente nos Estados Unidos que está preocupando essas novas leis de muro, de construção, porque de fato no México a quantidade de pessoas que aguarda algum visto e autorização para entrar nos Estados Unidos está chegando num número alarmante, causando, é claro, problemas, porque as pessoas estão brigando por itens básicos, a questão dos assaltos e as crianças que estão no local não têm água, não têm, às vezes, as condições básicas de vida. E, assim, é lamentável as imagens que estão sendo divulgadas, mas o que mais preocupa o governo mexicano, que tem a ver diretamente com a segurança americana, é que os coiotes, aqueles que ficam de forma ilegal, aguardando que alguém se interesse, que ganham estão fazendo valores, assim, ridículos e às vezes até levantado por algumas pessoas mais preocupadas com a situação, o tráfico humano de pessoas. As pessoas estão prometendo trocar pessoas, crianças, para justamente conseguir a oportunidade de dia antes eram novos, agora são crianças, são horríveis. Os coiotes estão fazendo... Porque o que aconteceu? Teve aquele movimento de migração da América Central, eles estão todos parados na fronteira do México com os Estados Unidos. Ninguém passa. Porque ninguém passa e estão aguardando alguma... O que acontece? As cidades ali da fronteira estão completamente saturadas. E isso está trazendo um comércio ilegal, e a criminalidade tráfico, criminalidade. Tá muito feia a coisa. Eu só quero usar esse caso emblemático porque vale para nós aqui. A greve dos caminhoneiros, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive político. Porque na hora que cortou a gasolina, meu amigo, desapareceram convicções políticas, desapareceram tudo. O povo estava roubando gasolina de seus vizinhos, roubando os próprios carros, né? Esse desafio que o Trump está fazendo ao mundo, ele será emblemático. Ele será emblemático, porque é imponderável o fim dessa história, não se sabe onde vai ir. Agora, quando cortar diretamente na população, eu aprendi, não espere fidelidade da população. Dona Magda, o Marne vai ser o fiel da balança. O Trump tem toda a razão. Por que o Império Romano foi destruído? Porque os bárbaros terminaram com a muralha de Adriano. E a China teve um problema, teve que fazer a muralha da China para segurar Gengis Khan. Tem povos que é só com o muro que segura. Os mexicanos e os guatemaltecos, El Salvador, todos aqueles países da América Central vão destruir com os Estados Unidos. Vão terminar até com a identidade americana. Isso é verdade. Isso aí. Agora é o seguinte, os Estados Unidos não querem, mas o país é deles. Agora, mas é humanitário. Não quer, pronto. O Brasil não saiu fora desse pacto. Sim, se eu quiser ir aos Estados Unidos, eu tenho que pegar minha visa múltipla, tenho que pegar passaporte. E a coisa vai complicar mais ainda, Marne, porque votaram num comunista lá, que assumiu a presidência do México. O Obrador? E o cara já está fazendo confusão lá, já criou um programa de não sei o quê, de dar dinheiro para pobre. A mesma propaganda que fizeram aqui, quebraram tudo. Já criou um programa de não sei o quê. Será? Já vai mexer na Suprema Corte Mexicana, já está botando gente, aquela coisa de aparelhar a máquina, né, que é a estratégia da esquerda. Ou seja, a situação vai se tornar cada vez mais complicada, porque ali do lado todo mundo vai tentar fugir para os Estados Unidos. Isso é verdade. Então, do lado, vão tentar fugir e a coisa vai ficar muito complicada. Né? A gente fala que esse é o problema, que a questão de direitos humanos, por mais que a gente critique, mas chega um momento que as pessoas não têm comida, as pessoas não têm para onde ir, as pessoas, às vezes, gastaram tudo para chegar até a fronteira, não tem condições do retorno. Mas também tem uma coisa, né, Aninha? Eles elegeram esse presidente comunista, né? Que tirou proveito dessa crise com os Estados Unidos e atacou os Estados Unidos. Agora, todo mundo vai querer fugir para os Estados Unidos, mas por que elegeram esse retardado? Agora sensibiliza também, nesse caso, as crianças. Crianças de 2, 3, 4, 5 anos sendo levados pelos pais, caminhando. Elas têm bolhas nos pés, elas andam não tem outra saída, né? Vou ter que deixar as crianças. Enfim, machucando. As imagens são É agressivo demais, é triste demais. E a gente não sabe o efeito disso na vida de uma criança. Imagina o choque e o que vai acontecer com esse monte de crianças. Se elas sobreviverem, né? Possivelmente, mas são muitas crianças, inclusive que algumas já estão sendo deixadas. É mesmo. Falando em sendo deixados, nós estamos deixando vocês agora para vocês dormirem, descansarem. Nós vamos dormir e descansar para voltar amanhã bonitos, lindos, logo depois do Jornal da Pampa, tá? Durmam bem, beijinho, até lá.
Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.